Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Obrigado. Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo nessas terças-feiras. Na primeira noite nós falamos dos dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Na segunda noite de ensino nós falamos dos dons de poder, que é o dom da fé, dom de operação de maravilhas e o dom de curar. Hoje nós vamos falar sobre os dons vocacionais, mas eu quero fazer a leitura aqui de 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga: o dom do Espírito é Ele que distribui como quer. Por isso, muitas pessoas às vezes ficam tentando compreender essa questão dos dons do Espírito Santo. E a gente precisa entender, irmão, que o dom do Espírito Santo, ele é um dom, ele é um atributo do Espírito Santo, que ele é designado, ele é dado como um presente. Por isso chama dom, a palavra dom vem do original grego carisma ou dádiva, como se fosse um presente. O Espírito Santo de Deus, ele dá um presente para a igreja, para que a igreja utilize para o benefício da igreja, para a edificação da igreja. E é ele que distribui a cada um como ele quer, como ele achar melhor. E aí é ele que vai olhar para mim, é ele que vai olhar para você. Você pode até buscar, você tem direito de fazer isso. Na verdade, como crente, eu acho que a gente tem até uma obrigação de fazer isso, de buscar os dons do Espírito Santo. São 9, você pode buscar os 9, mas é ele que vai decidir falar assim: não, você está buscando o dom da fé, não, você vai receber o dom da fé. Você está buscando o dom de cura, você vai receber o dom de cura. Você está buscando o dom de discernimento de espírito, você vai receber. É ele que vai definir se você vai receber ou não. Não é um pastor, não é uma igreja, não é um homem que define isso. Quem define isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso você precisa entender que você, se você quiser, não que quando eu falo deveria ser uma obrigação, não leve isso como realmente fosse, irmão. Mas eu acredito que se nós estamos nessa terra para fazer a obra de Deus, com minha capacidade humana é impossível. Com meus recursos humanos é impossível. Eu posso até ter o recurso do conhecimento que eu busco, que eu leio, que eu estudo, que eu me preparo. Mas algo só vai fluir, algo só vai acontecer, algo só será liberado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ter os nossos atributos, mas se nós não tivermos os dons do Espírito Santo, e principalmente o fruto, que nós vamos falar depois, nós não conseguiremos desempenhar o papel para o qual nós fomos chamados. Por isso que nós entendemos a importância dos dons, e hoje nós vamos falar dos dons vocais, dos dons que são associados à fala. Dons do Espírito Santo que estão totalmente ligados ou interligados com a nossa capacidade de comunicação. O dom da profecia, por exemplo,
Já falei outras vezes, nós vamos só relembrar que o dom da profecia, ele está citado em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, e ele está citado em Efésios 4. São classes de dons diferentes. Em Romanos 12, é os dons vocacionais ou dons pessoais. Em 1 Coríntios 12, é os dons espirituais. E em Efésios 4:11, são dons ministeriais. E cada um tem uma função, e cada um ele é ministrado de uma forma diferente, ele é ativado de uma forma diferente, ele é utilizado de uma forma diferente. Aqui em 1 Coríntios, o dom da profecia é a expressão vocal de uma maneira sobrenatural dentro do idioma conhecido. Profetizar em hebraico significa fluir, sair fluindo. Profetizar no grego é falar em prol do outro. Então a gente precisa entender que profetizar é falar em prol de Deus ou ser porta-voz de Deus. Aí aqui a gente já começa a ter um problema, né? Porque na igreja atual, o profeta revela CPF, nome e fatos acontecidos, mas ele não traz uma mensagem do céu. Desculpa a sua decepção. Se você se empolga tanto com o profeta que revela, ele não é profeta. Ele está sendo utilizado em um dom, mas não é profeta. Porque o profeta é porta-voz de Deus. Irmão, e Deus não precisa revelar o seu CPF para mostrar que é Deus. Deus não precisa revelar o seu passado ou algo do futuro para provar que é Deus. Deus tem muito mais interesse em trazer uma palavra para você que vai te dar uma direção, que você vai ser abençoado, vitorioso, que Deus vai cumprir algo na tua vida, do que simplesmente revelar algo que vai mexer com a sua emoção. Então o dom da profecia, ele não vem para poder mexer com a sua emoção ou trazer alguma revelação que possa mexer com sua emoção. Não. O dom da profecia, ele é manifesto através do Espírito Santo para que a pessoa possa falar algo representando Deus. Essa voz, essa maneira de expressar, pode ser através da pregação, pode ser através de uma revelação específica. Vai comigo para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, para que a gente possa entender aí algumas coisas sobre o dom da profecia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Paulo estava instruindo a Timóteo acerca de um dom que ele recebe por uma palavra, por uma profecia. Foi liberada uma palavra sobre ele, foi imposto as mãos sobre ele, e Paulo está falando para ele: não despreze, não seja negligente. Você recebeu um dom por uma palavra liberada e por uma imposição de mãos. Então você não pode negligenciar o dom que você recebeu. Você não pode fazer pouco caso do dom que você recebeu. E aí a gente olha para o tempo de hoje, a gente vê que tem muita gente na igreja que tem dons que já foram manifestos, que Deus já entregou, que Deus já fez, mas a pessoa está parada, a pessoa está escondendo o dom, a pessoa está enterrando o dom. Mas nessa noite eu quero crer em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vai vir ao teu encontro, vai trazer ânimo, vai trazer vontade, vai trazer coragem, vai renovar sua fé, vai renovar sua visão, e o dom que há em ti será despertado, será ativado, e você vai fluir para a glória de Deus. Nós precisamos fluir, irmão, naquilo que Deus nos chamou. Atos capítulo 11, versículo 27. A palavra profecia, o dom da profecia, ele pode ser manifesto para ativar alguém. Diga, o dom da profecia pode ser usado para ativar alguém. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador
Cláudio, olha a profecia. Ele não revelou o CPF, não revelou o endereço, não revelou nada demais, mas ele trouxe uma palavra preparando aquele povo. Se preparem, em daqui a algum tempo haverá uma grande fome, e essa fome veio anos depois, na época do imperador romano Cláudio. Ou seja, o dom da profecia ele vem para trazer um alinhamento. A palavra da profecia é para dar um direcionamento. Então, ontem mesmo, antes de ontem, quando eu estava ministrando lá em São Simão, no pastor Dalmi, eu falei sobre isso. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, belemita, o pai de Davi, ele chega, quando Samuel chega, Jessé pergunta: é de paz a sua vinda? Por quê? Porque no Antigo Testamento, na palavra de Deus, eles não tinham necessidade de ir atrás do profeta, muito pelo contrário, eles tinham receio de quando um profeta chegava, eles tinham receio, eles tinham medo, eles tinham temor, porque eles acreditavam que o profeta é porta-voz de Deus, que o profeta veio falar algo do céu, que o profeta veio trazer uma palavra de direção, de conserto. Então quando falava vem um profeta, eles já se preocupavam. Jessé disse: é de paz a sua vinda? E então Samuel disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Ele entendia que se o profeta veio ao meu encontro, ele não veio só, nem muito menos para profetizar bênção e vitória. Na maioria das vezes no Antigo Testamento, o profeta era levantado porque algo estava fora do lugar. E hoje as pessoas estão indo atrás do profeta, estão indo atrás de quem revela, estão indo atrás de quem flui em um dom espiritual e ainda acredita que essa pessoa é profeta. E pela palavra de Deus não é profeta, é um dom do Espírito Santo. A gente precisa reconhecer o que é dom, a gente precisa reconhecer o que é ministério, a gente precisa reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando você entende o que é de Deus e o que não é de Deus, você não é enganado mais. E nós precisamos entender isso. O outro dom, que é o dom vocal, esse aqui, irmão, é um dom que talvez causa mais confusão na igreja. Eu vou falar dele por último. Vou falar de interpretação de línguas. Depois eu falo do dom de línguas. O dom de interpretação de línguas, ele é um dom que você não vê ele muito ativo na igreja. Porque ele é um dom que só se manifesta quando alguém ora em línguas e há uma necessidade de interpretação. O dom de oração em línguas, ele é um dom que ele é manifesto quando Deus quer trazer uma mensagem para a igreja e alguém vai falar em línguas estranhas ou angelicais, língua dos anjos, você vai chamar como quiser, e há uma necessidade daquela mensagem ser transmitida para a igreja. E não entenda que a pessoa que tem o dom de interpretar línguas, ela sempre vai interpretar línguas. Não. Nem sempre ela vai interpretar. Ela só vai interpretar aquilo que o Espírito Santo autoriza. Vai aí no 1 Coríntios 12, 30, para nós lermos um texto sobre isso. Tem todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo está falando, vou voltar aqui no 29, para a gente entender melhor. Porventura são todos apóstolos, porventura são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo está falando para a igreja, que nem todo mundo vai, e aqui, irmão, entenda isso, nem todo mundo vai falar língua estranha, nem todo mundo vai interpretar, nem todo mundo vai ter o dom de curar, mas isso não significa que a pessoa não é cheia do Espírito Santo. O maior problema que a gente tem na igreja hoje, com esse negócio de ser pentecostal, ou pentecostal, se é pentecostal, se não é pentecostal, é achar que o fato de orar em línguas, a pessoa está cheia do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo também ora em línguas.
A gente já viu várias vezes demônio manifestar e começar a orar em línguas. E aí lembra, desde a primeira vez que eu comecei a falar sobre os dons do Espírito Santo, qual seria o dom que nós deveríamos buscar todo dia, sempre, sem cessar? Você lembra qual dom que é? Qual dom que é? Porque se você tem o dom de discernimento, se você sabe que é o Espírito Santo, você sabe que é demônio. Se o demônio começa a falar língua estranha, se você tem o dom de discernimento, o Espírito Santo na hora fala: opa, essa língua ela é estranha e muito estranha. Ela não vem do céu, ela não é do céu, ela não é do Espírito. Ou é da carne, ou tem uma entidade maligna por trás disso aí. Repreende em nome de Jesus. Não recebe, não aceita. Mas infelizmente a gente vê igrejas, pastores, líderes, pessoas que estão tão preocupadas com o barulho, com o movimento, que aí começa a fazer movimento, começa a fazer barulho. Nossa, está cheio de Deus, nossa, é o Espírito. Cuidado, nem tudo que faz barulho está cheio. O dom de interpretação de línguas, Deus vai permitir que esse dom seja revelado, ou seja, manifesto, num determinado momento em que a igreja precisa ouvir uma palavra determinada, específica, através de uma liberação de um dom de línguas, através da vida de alguém, e alguém vai se levantar, ou a própria pessoa, ou uma terceira pessoa, vai se levantar e vai começar a interpretar as línguas. Aí tem gente que fala assim: nossa, pastor, então será que tudo que eu oro em línguas, a pessoa que tem o dom de interpretar, ela vai interpretar tudo que eu estou orando? Não. Porque o dom de interpretação, o Espírito só permite interpretar aquilo que vai ser útil para que todos ouçam. Aí entra o dom de línguas. E aqui, irmãos, tem muita coisa para ser dito. Vamos lá em Atos 2. Algumas pessoas aqui já ouviram ensinar sobre isso, mas a gente tem que reforçar. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Repete comigo: em outras línguas. Fala mais forte: em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção agora no versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não ouviram algo estranho. Se eu falar aqui xarabacantorou, xiribicandaramanayassô, você entendeu? Porque isso é um dom de línguas. Agora, ali não é o dom de línguas espirituais. Ali é a capacidade do Espírito Santo em falar outro idioma. Porque eles entendiam, porque cada um os ouvia falar na sua própria, volta lá no 4, por favor. Não, no 3, 5. Vindos de todas as, o que é nações? Países, debaixo do céu. Passa. Então, quando os 120 foram cheios do Espírito Santo e se levantaram e começaram a falar em outras línguas, eles começaram a falar, passa para o 7, quer ver? Estavam todos atônitos e admiravam, dizendo: vejam,
Não são todos galileus de uma região específica da Judeia. A Galileia era uma região específica da Judeia, que tinha um idioma e um dialeto específico. Era o hebraico daquele local. E não são todos galileus que estão aí falando. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Quem ouviu? O texto fala. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito das regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, e aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias, são pelo menos 16 idiomas e dialetos diferentes. Em Atos 2, eles não receberam línguas espirituais. Em Atos 2, o Espírito veio sobre eles. É como para você entender, para ficar uma aplicação mais clara aqui. É que no momento que eles foram cheios, judeus vindo dos Estados Unidos, vindo da França, vindo da Alemanha, vindo da Rússia, judeus que eram judeus, mas tinham saído de prosélito, é aquele que retorna. Eles saíram de Jerusalém e agora estavam retornando por causa da festa, para participar do evento do Pentecostes, que era uma das festas obrigatórias dos judeus. Eles estavam vindo, estavam participando da festa. Eles moravam em outros países, já falavam outros idiomas, mas estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. De repente, eles escutam lá do alto um judeu da Galileia falando em alemão, falando inglês, falando espanhol, falando francês, e todos ouviram a mesma coisa. Todos ficaram ouvindo a mesma coisa. Pode passar, pode passar. E Pedro... Não, calma. Mais, volta mais. Mais. O que será que isso quer dizer? E todos atônitos perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombantes, eles estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os outros, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão em termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Pedro está pregando e está todo mundo ouvindo. Esses mesmos que ouviram as línguas, está escutando Pedro pregar em um idioma, em um dialeto, mas estão entendendo Pedro. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Uma outra tradução fala, como nós podemos ouvir eles falar das grandezas de Deus. Todos estavam ouvindo, os 120 no seu dialeto, no seu idioma, falando a grandeza de Deus. E o que eu acho mais extraordinário, irmão, que eram 120 e uma multidão lá embaixo, mas todos estavam falando a mesma coisa. Irmão, é tão interessante a Bíblia. Vai comigo para Gênesis 11. Só para você entender um propósito de Deus. E infelizmente a igreja não entende isso. Gênesis 11. Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma, e isto é, o que começarem a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Diga, o povo é um, tem uma só língua e um só propósito. Deus, o próprio Deus,
O Senhor disse, o próprio Deus está dizendo, o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Deus está falando que quando o povo é um, fala a mesma língua e trabalha no mesmo propósito, ninguém pode parar eles. O problema é que aqui o projeto era ruim. Aqui era a criação da Torre de Babel que Nimrod liderou o povo para construir uma torre, e na cabeça dele, ele iria se assentar num trono para se fazer Deus das pessoas. E aí Deus, lá do céu, viu que ele conseguiu criar um propósito, ele conseguiu unir as pessoas, ele conseguiu fazer com que as pessoas falassem uma só língua, trabalhando junto. Deus, lá do céu, olhou para a terra e falou, se eu, Deus, não intervir nesse projeto, eles vão conseguir. Aí o que Deus faz? Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim, o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus criou alguma guerra? Deus pôs fogo? Deus só mudou a linguagem. Deus só fez com que aquilo que um falava, o outro não entendia. Quando Deus fez isso, o projeto acabou. Deus criou uma simples divisão. Porque Jesus no Novo Testamento vai falar, uma casa dividida não subsiste. E você sabe por que o Espírito Santo veio para a igreja? Porque em Atos 2... nós voltamos a falar a mesma língua. Ou, pelo menos, deveria ser. Quando a igreja recebe o dom de línguas, é para a igreja voltar a falar das coisas do céu. É voltar a falar uma língua que agrada a Deus. É voltar a falar uma língua que promove unidade. É voltar a falar uma língua que promove comunhão. É voltar a falar uma língua que promove o crescimento do reino. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo em um tempo onde o orgulho, a vaidade e a soberba tem mais tomado conta da nossa vida do que qualquer outra coisa. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outra língua, e não a língua espiritual, e eles, os outros judeus, começaram a ouvir, e aí então Pedro se levanta, prega a palavra, 3.000 almas se convertem para a glória de Deus, depois Pedro prega de novo, 5.000 almas se convertem ao Senhor, e a Bíblia diz, se você for ler Atos dos Apóstolos, que a cada dia, todo dia, o Senhor ia acrescentando salvos na igreja. Por quê? Porque os dons eram utilizados da maneira correta. Quando os dons são utilizados da maneira correta, o reino de Deus cresce. O nome de Jesus é glorificado. Vai comigo para 1 Coríntios 14. Para você entender um pouco mais sobre isso. E esse é um capítulo que muita gente às vezes não lê. O capítulo 3 de 1 Coríntios fala do dom supremo, do maior dom de todos, que é o dom do amor. O amor ágape, o amor sem desejo próprio, o amor que busca o verdadeiro sentido do amor de Deus. Mas no capítulo 14, Paulo volta a falar de dons para a igreja. Capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Diga, o dom de profecia. Ele tem a finalidade de edificar, exortar e consolar.
O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica. Está lendo aí, irmão? O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica. Eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou com cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem fala, e ao que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o seu espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças, mas a outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possais também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, algum indouto ou infiel, de todos vós é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que Paulo está nos ensinando no capítulo 14? A importância das línguas e a importância da profecia. A importância das línguas que, infelizmente, irmão, a gente tem que tomar cuidado nos extremos. Então não posso falar línguas de jeito nenhum. Não é isso. Paulo, no capítulo 14, ele não está proibindo ninguém de falar em línguas. Ele está dando uma instrução, que é muito melhor quando você está falando à igreja, a outras pessoas, que você fale aquilo que as pessoas entendam. Que você fale aquilo que traz edificação, exortação e consolação. Que você traga uma palavra que desperte a pessoa ao conhecer Cristo, a ter uma vontade de ter um encontro com Cristo, de entregar a sua vida a Cristo. Porque, irmãos, infelizmente a gente tem pessoas que sobem para ministrar um louvor e só para pregar a palavra, de 30 minutos de pregação, passa 25 falando línguas. Meia hora de louvor, 28 minutos falando língua estranha. Glória a Deus, você está edificando só a si mesmo, mas a igreja não está sendo edificada. As pessoas não estão sendo edificadas. Você tem que orar em línguas, sim, porque quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo.
Mas quando você profetiza, você edifica a vida de alguém. Por isso Paulo, ele está trazendo uma instrução para a igreja. Tem vários dons, mas busque com sabedoria, com entendimento e com maturidade o melhor dom. Porque se você não tiver entendimento, sabedoria e maturidade, o dom, ele não vai ser bênção para você. Não adianta falar, eu tenho dom. Eu tenho dom. Mas o dom, só por ter, não causa efeito nenhum, nem na sua própria vida. Você precisa buscar os dons do Espírito. Primeiro, para que seja útil. Segundo, para que seja para a glória de Deus. Você tem o direito de buscar. Se vai receber, só o Espírito Santo sabe. Mas nós precisamos buscar. E terça-feira que vem nós vamos falar da diferença dos dons e do fruto. Porque muito melhor que os dons é o fruto do Espírito Santo. E eu já te dou um conselho. Se você quer buscar algo do Espírito Santo, busca o fruto do Espírito Santo. Porque os dons não te dá garantia de salvação. Mas o fruto, ele te conduz ao caminho da salvação. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre isso. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Vou repetir a fala de Paulo. Sobre os dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Nós precisamos buscá-los. A igreja precisa fluir nos dons. Nós precisamos desses dons. E a Bíblia está aqui escrito, é porque é acessível, é possível ter. Mas nós precisamos ter sabedoria, maturidade e discernimento para buscar e entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que eu li 14, 12, 30 ali, Paulo falando, são todos apóstolos, são todos profetas? Não. São todos que vão ter o dom de cura? Não. Mas eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a tua vida particular tem a ver com os dons do Espírito Santo que Ele quer liberar sobre a sua vida. Porque se Ele quer te usar em uma área para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam tocadas por milagres, então você vai ter que buscar o dom da fé, você vai ter que buscar o dom de cura, o dom de operação de maravilhas. Se Deus quer te levar a pregar a palavra, então você vai ter que buscar o dom da profecia, discernimento de espírito, o dom de línguas. Muitas pessoas acham que as línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo, e não é, irmão, não é. Nem todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Isso foi algo, infelizmente, foi ensinado errado muito tempo na igreja. Terça-feira que vem nós vamos entrar nesse detalhe. Mas eu estou aqui para te ensinar a Bíblia, para te ensinar a palavra. E guarda isso no teu coração. Nossa, pastor, eu ainda não falo em língua. Será que eu sou batizado do Espírito Santo? Só de você estar aqui num culto de terça-feira, você é batizado do Espírito Santo. Só de você ter vontade, ânimo para estar aqui num culto desse, irmão, você é batizado no Espírito Santo. Você não viria para um culto desse se você não fosse batizado no Espírito Santo. Você não viria para um culto onde é ensinado a palavra se você não fosse batizado no Espírito Santo. Você só viria para um culto onde há milagres, onde há profecias, onde há barulho, onde há alguém revelando algo. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele tem fome e sede da palavra de Deus. Ele entende que quanto mais ele aprende, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais ele frutifica. Quanto mais ele frutifica, mais o nome de Jesus é glorificado. E não tem a ver com a gente, tem a ver com ele.
dele. Nós só somos um canal, nós só somos um instrumento. Eu quero aprender mais, eu quero receber mais, eu quero conhecer mais, porque quanto mais eu tiver de Deus, mais eu vou manifestar Deus nessa terra. Qual o dom que você despertou curiosidade? Qual o dom que o Espírito Santo falou com você nesses dias? Ou qual é o dom que você sentiu interesse em buscar? Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Ele, ao Senhor e amado Espírito Santo de Deus, que venha nos ajudar. Porque sem Ele nós não conseguimos nada. Sem Ele nós não nos movemos. A Bíblia nos mostra que nós não sabemos nem orar como convém, mas é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que não nos deixa parar. É Ele que, mesmo nos dias de angústia e tristeza, Ele vem com o seu consolo e nos consola. No cansaço, Ele renova as forças. Na tristeza, Ele traz alívio. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, irmãos, a negar o nosso eu. E os dons nos ajudam a fazer a obra dele. A obra não é nossa. A obra não é minha. A obra não é da apóstola Lourdes. A obra é de Deus. Por isso, nessa noite, busque, peça. Jesus diz que aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre.